Olá, muito bom dia. É um prazer e é uma alegria muito grande poder estar aqui neste lugar à parte, reunidos em nome de Deus e todos com um desejo sincero e genuíno que acredito que é de nos prepararmos melhor ainda para a breve volta do Senhor Jesus. Os dias não estão fáceis, a história da vida nesta terra cada vez mais complexa, mas temos uma esperança, temos uma certeza, temos esta palavra que é a palavra de Deus, que nos inspira a cada momento a prosseguirmos, a darmos um passo mais na certeza de que em breve nós estaremos naquele lugar, há muito preparado pelo Senhor, para aí sim podermos viver por toda a eternidade. Que o Senhor nos alente e nos conforte. Obrigada, Pastor Sidónio, pelo carinho e pela hospitalidade nesta que é a igreja que o Senhor lhe confiou para poder servir. E também obrigada, Irmã Arlete, e a sua equipa também pelo convite que de todo o coração aceitei e com muita alegria. Ainda ontem dizia e partilhava com os irmãos que estiveram presentes que quando me despedia ontem do meu marido para vir para aqui, ele dizia, olha, não te esqueças, e ainda esta manhã reforçou na mesma o pedido, não te esqueças de dar um abraço com muito carinho e muita amizade a todos os irmãos da Igreja de Aveiro. E, portanto, aqui está publicamente o abraço verbalmente concedido e daqui a pouco terei a oportunidade de, quando nos saudarmos na saída, de vos poder abraçar e saudar em nome de Jesus. Dizia ontem também que a Igreja de Aveiro ficará para sempre na história da nossa família, da minha e do meu marido, dos nossos filhos, porque tivemos o privilégio de passar por estes lugares ministrando em nome do Senhor. Na altura, quando daqui saímos, o nosso filho primogênito, o Timóteo, tinha na altura 6 anos. Se Deus quiser, esta semana, a próxima semana, começará daqui a algumas horas, ele vai completar 10 anos de vida, pela graça do Senhor. E, entretanto, o Senhor presenteou-nos com uma surpresa chocante, que foi o nosso filhinho mais pequenino, que hoje não está aqui connosco, que ficou com os avós, que é o Levi, que tem 3 anos de idade, fará, se Deus quiser, em novembro, 4 anos de idade. Também outro rapaz, enfim, abençoada que eu estou com 3 homens lá em casa. Hein? Normalmente eu costumo dizer, eu deito-me com 1 e acordo com 3. Com todo o respeito, não é? Com todo o respeito. Esta é a minha realidade, a minha grande felicidade de realidade, abençoada por 3 homens que o Senhor me concedeu. Meus queridos, este fim de semana nós pretendemos abordar alguns aspectos importantes e pertinentes à família. E ontem eu recordava e dizia, e creio que não é preciso dizer como exemplo meu, creio que todos vós viveis isto, que sabendo o inimigo que o fim do tempo está para breve, há 2 grandes instituições que ele tem, de forma muito particular, demorado o seu pensamento e todas as suas artimanhas para trazer destruição. As 2 grandes instituições que o Senhor criou, que vêm lá desde o Éden e que nós ainda hoje somos abençoados por elas, é a família, em primeiro lugar, criada por Deus, instituída por Deus, um sonho, um projeto de Deus, desde o Éden. E depois, o sábado. Ainda tivemos a oportunidade, há pouco tempo, de podermos refletir um bocadinho sobre o verdadeiro sentido do sábado na lição da escola sabatina. E, meus queridos, não é por acaso que nós vemos que as maiores intervenções do inimigo de Deus e do inimigo do seu povo é no sentido de desconsiderar por completo o dia 7º, que é o sábado do Senhor nosso Deus, e também perturbar profundamente a outra grande instituição que ainda hoje recebemos bênçãos dela, que é a família. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho sobre os relacionamentos entre noras e sogras, genros e sogros, e este relacionamento que às vezes parece não estar assim muito
com uma imagem muito positiva na nossa sociedade, mas vimos ontem um exemplo bíblico extraordinário em como o Senhor quererá usar todas as sogras, todas as noras, todos os relacionamentos para a honra de Deus. Então, queridos, esta manhã eu gostava muito de me focar particularmente no casamento, no casal. Sabem que antes de ter a responsabilidade de estar no departamento da área das famílias, eu já tinha noção, pela experiência ao longo de quase 20 anos no Ministério Pastoral nas igrejas, de que realmente as nossas famílias estavam a passar grandes tribulações. Mas desde que há 4 anos estou no departamento e vou correndo de norte a sul e fora do país, visitando as igrejas, ouvindo muitos testemunhos, passando muitas horas, momentos e orações, conversando e falando com determinadas pessoas, diferentes pessoas, de diferentes idades, com diferentes experiências. Irmãos, mais convicta estou ainda de que o primeiro alvo que o inimigo tem cada vez mais na sua agenda é o casamento. A esposa e o marido. O homem e a mulher. E, queridos, às vezes nós ficamos um bocadinho chocados e apreensivos, dizendo: mas como está a nossa igreja? O que era a nossa igreja, como estamos nós? A forma como éramos antes, como estamos hoje? E, queridos, a nossa igreja não pode ser nada mais, nada menos do que aquilo que é a nossa casa. Eu não posso, na minha igreja, ou melhor, até posso durante algum tempo, mas não vai demorar muito tempo. Eu, se tenho uma postura na minha casa, ter uma postura diferente na minha igreja. Aliás, a maior missão que o Senhor concedeu ao ser humano, mais do que ministrar a outros, o maior campo missionário que o Senhor concedeu a todo o ser humano é a sua própria família. As vitórias que eu não estou conseguindo na minha família, eu não vou ser redimidas pela falta delas na minha igreja. A coerência entre aquilo que eu conheço e aquilo que sou, se não estou sendo isso na minha casa, na minha família, não importa o verniz que eu traga à minha igreja. Irmãos, todos nós estamos sendo testados. E sabem que mesmo as diferenças, as dificuldades, as tensões, os conflitos, as divergências que acontecem no seio da nossa família, é nada mais, nada menos que um teste, uma preparação, uma fornalha, onde estamos a ser todos preparados para ver o Senhor face a face. E, queridos, desistir da família, desistir do marido, desistir da esposa, haver e viver em conflitos com os filhos e os filhos com os pais, não é de forma alguma o ministério que Deus chama cada um de nós a viver. Não é fácil. Aliás, para todos os amados jovens que aqui estão e que possam um dia casar e já namorem, não vos quero assustar, nem é este o meu objetivo. Mas o casamento foi feito, e ainda ontem nós falávamos um bocadinho sobre isso. A família foi criada. A única forma para poder resultar, haver vitória, haver bênçãos, é se o Criador dela puder ali habitar. Quando nós tentamos resolver os conflitos entre marido e esposa, pais, filhos, noras e sogras, apenas na nossa força, nós nos estamos distanciando mais ainda, nos estamos dividindo mais ainda. Então, queridos, eu gostava muito de poder hoje recordar convosco uma mensagem que vem no último livro do Antigo Testamento. Nós vamos ao livro de Malaquias. No capítulo 2, vamos ler dos versículos 10 ao versículo 16. Malaquias, capítulo 2, versículos 10 ao versículo 16. Vamos ler em conjunto esta mesma passagem de uma vez só e depois voltaremos atrás
para meditar um bocadinho num ou noutro versículo. Portanto, Malaquias 2, versículos 10 a 16, diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos irmãos, o início desta mensagem chama-nos logo todos à mesma base, à mesma plataforma. Reparem que o Senhor diz aqui através do profeta no versículo 10, não temos nós todos o mesmo Pai e o mesmo Deus. Ou seja, não há ricos, não há pobres, não há etnias, não há diferenças. Aos olhos de Deus, nós somos criaturas do Senhor, todos criados por Deus. Não é para uns se acharem mais do que outros, não é para uns se acharem com mais poder e autoridade do que outros. O Senhor está-nos fazendo recordar nesta hora estes versículos que nos colocam as perguntas para pensarmos: mas não somos todos filhos do mesmo Pai? Não somos todos do mesmo Deus? Não nos criou o mesmo Deus? E por isso o Senhor pergunta: por que seremos então desleais uns para com os outros? Irmãos, eu creio que cada vez mais, e vivendo nós nesta sociedade que cada vez mais está longe dos princípios de Deus, a questão da lealdade, da integridade, vai sendo atributos cada vez mais raros de se encontrarem. E quando nós falamos destes atributos, eu já nem estou falando daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus e a sua palavra têm todas as razões para viver de acordo com as normas daqueles que lutam contra Deus, que não conhecem a palavra de Deus. E por isso é que nós dizemos: o mundo é uma autêntica selva. Salve-se quem puder. Não importa o que fazer, o importante é ficar em primeiro lugar, custe o que custar, não importa quem a gente possa ferir ou magoar. Mas naqueles que conhecem o Senhor Jesus, Deus está colocando a pergunta: se viemos todos de Deus, somos filhos do Senhor, por que seremos desleais uns com os outros? Por que não seremos leais uns para com os outros? Qual é o espírito que habita em nós que nos leva a sermos desleais em relação àqueles que inclusivamente são do nosso sangue, da nossa família? E queridos, quando o Senhor diz que no versículo 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Sabem, queridos, nestes últimos tempos o Senhor me tem conduzido em leituras pessoais. Neste momento eu estou a fazer de leitura como leitura mais aprofundada, pausada e de meditação,
o livro de Jeremias. E sabem que é tão assustador quando nós lemos a palavra de Deus e quando ainda há pouco eu vos dizia se eu tinha noção que as coisas estavam mal, agora tenho mais do que nunca. Sabem que antigamente as palavras que nós tínhamos de formação para bons relacionamentos, para bons casamentos, para ricas famílias, fortes famílias, nós tínhamos muito para dar aos outros. Porque os outros não tinham conhecimento do que nós tínhamos. Nós estávamos a viver outrora no poder e na graça de Deus os nossos relacionamentos. Mas hoje em dia, Judá, Israel, Jerusalém, há grande abominação e deslealdade no seio do povo de Deus. E quando lemos versículos após versículos, livros atrás de livros, nós encontramos um alerta profundo e grandioso de um Deus que cada vez mais chama Israel, Jerusalém, ao arrependimento. Irmãos, sabem que se por um lado eu vejo um Deus maravilhoso, compassivo, terno, misericordioso, desejoso de nos salvar, por outro lado, sabem o que eu sinto, irmãos? Quanto tempo nós vamos despendendo, nos exortando uns aos outros, quando há muitos outros que nem uma migalha do conhecimento que nós temos têm. Quanto tempo nós passamos exortando-nos, chamando a atenção, recordando aquilo que o Senhor já nos disse há tanto tempo, porque infelizmente no nosso seio nós temos famílias divididas, temos famílias que não se compreendem, temos casamentos que se separam, temos filhos que se rebelam contra os seus pais, temos pais que não se entendem com os seus filhos no seio da casa do povo de Deus. E por isso o Senhor está dizendo e constatando: Judá, Jerusalém e Israel têm sido desleal, têm sido infiéis, têm causado abominação. Irmãos, uma abominação é uma coisa horrenda. É uma coisa terrível. Irmãos, como é que é possível nós, povo do Senhor, fazermos e cometermos coisas terríveis aos olhos de Deus? Mas é isso que o Senhor está dizendo que está acontecendo na casa de Israel, no povo do Senhor. E o Senhor continua dizendo, reparem no versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, ou seja, no sentido desta deslealdade e abominação, seja ele quem for, inclusive aquele que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, mais uma vez o Senhor nos chama à mesma base. Para Deus não há hierarquias. Para o Senhor não há o mais importante e o menos importante. Para o Senhor não há aquele que por este ofício é mais importante aos olhos daquele que pelo outro ofício, aos olhos humanos, parece estar numa hierarquia descendente. O Senhor não está dizendo isso. Reparem, o Senhor está a dizer no versículo 12, Ele vai eliminar das tendas de Jacó quem se mantiver desleal, e Ele diz, o homem que fizer tal coisa, seja ele quem for. Mulher, homem, posição, título, o Senhor está dizendo, seja ele quem for. Agora, queridos, quando nós dizemos aqui, lemos no versículo 12, que este homem apresenta ofertas ao Senhor, reparem o que é que ele faz no versículo 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Reparem, irmãos, quando a priori nós lemos este versículo, dizemos assim, ó Senhor, mas tu não queres que a gente não vá a ti de contrição, de coração? Mas qual é o mal nós irmos a ti chorar, gemer, buscar? O problema é que não é buscar, irmãos. O Senhor está aqui a dizer que Ele já não olha, no fim do versículo 13, para estas ofertas, nem aceita-as com o prazer da sua mão. E sabem porquê, queridos? Marquem aí Malaquias, nós vamos agora a 1 de Pedro no capítulo 3 e no versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3 e no versículo 7. Vamos
vamos falar de um pormenor muito importante que às vezes pode ser despercebido no meio deste versículo. O contexto é os deveres dos casados, ou seja, das esposas em relação aos seus maridos e dos maridos em relação às suas esposas. Em determinada altura, no versículo 7, o Senhor está falando para os maridos. E o Senhor diz assim: maridos, 1 Pedro 3,7, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa esposa, porque ela é uma parte quê? Frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E depois reparem como é que termina o versículo. Para que as vossas orações não sejam quê? Interrompidas. Irmãos, eu não sei se já pensaram na solenidade deste versículo. O Senhor está a dizer que nós podemos ter uma vida religiosa aparentemente muito ativa, podemos ter funções aparentemente importantes, podemos ter um corre-corre de religiosidade aparente. O Senhor está dizendo que se no lar o marido não estiver vivendo ou condignamente com a sua esposa, tratando-a com dignidade, por ser uma parte mais frágil, viver a vida comum do lar, tratá-la com dignidade, o Senhor está a dizer: podeis fazer as orações que quiserdes e o Senhor não vos ouvirá. Irmãos, isto é sério. Mais uma vez venho sublinhar a tónica importante. Aquilo que eu estou fazendo na minha casa, ou está a fazer com que Deus mantenha a minha família em pé, ou está a pouco e pouco a destruir os alicerces da minha família, e um dia destes não é a igreja que vai bastar para mantê-la em pé. Por isso é que nós vamos a Malaquias, voltem lá outra vez, e o Senhor está a dizer: seja ele quem for, que traga as ofertas, com gemidos, com lágrimas, não importa, eu já não aceito as ofertas. Eu já não aceito os sacrifícios. Porque há uma incoerência entre aquilo que um chefe de família conhece, filho de Deus, crente no Senhor, que conhece a palavra de Deus, entre aquilo que ele conhece e aquilo que ele pratica na sua própria casa. E quando não há esta coerência, o Senhor diz que podeis vir até de joelhos orar e Deus não ouve as vossas orações. E mais, versículo 14, o povo, atónito e chocado, pergunta: mas porquê, Senhor? Perdão, porquê? Porquê é que tu não ouves as nossas orações? E o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Oh, queridos, isto agora cada vez mais é tão subtil, mas cada vez mais tão real na vida de tantos casamentos. Eu nem estou a falar dos que já se separaram, dos que infelizmente permitiram que o inimigo colocasse tantas coisas entre eles que se separaram. Eu estou a falar daqueles que ainda moram debaixo do mesmo teto, mas que possam estar a ser infiéis um com o outro. Nós hoje estamos a viver numa fase da história deste mundo que, para eu ser infiel ao meu cônjuge, eu já não preciso sair de casa. Já nem é necessário me encontrar fisicamente com alguém. Hoje eu posso estar um dia no púlpito da minha igreja e amanhã em casa estar a presenciar coisas, estar a ter conversas com, que não são de todo uma lealdade ao meu cônjuge, à minha esposa ou ao meu marido. O Senhor está a dizer: temos sido desleais para com aquele, para com aquela que conhecemos desde a nossa mocidade. E, meus queridos, vão de reparar que cada vez mais hoje as grandes dificuldades, os tremores que vêm ao casal, ao casamento, cada vez mais passa por terceiros que ainda nem físicos são. Porque separa-se a muitas horas à frente de coisas que são poderosas, tanto para bem, mas também muito, muito para mal.
E, meus irmãos, nem vos contarei tantas experiências que eu tenho ouvido ao longo deste ministério, de irmãos e irmãs que me vão confidenciando atitudes e posturas que A ou B tiveram na sua própria casa, no seu próprio casamento, a partir do momento em que um computador chegou à casa daquele lar. Nós estamos a viver dias solenes, irmãos. Sabem que muitas vezes eu imagino e vejo o inimigo pensando, e sabem, outrora nós que éramos o povo da Bíblia, não íamos a alguns lugares. Era bom que continuássemos a não ir, mas parece que alguns já vamos. Não íamos a alguns lugares, evitávamos alguns lugares. E o inimigo pensou, bom, se vós não ides, eu vou até vós. Se vós não fazeis os quilómetros para estar ali ou acolá, não importa, eu chego até vós, na vossa casa, no vosso leito, ao lado da vossa esposa e do vosso marido, eu estou lá. Deslealdade, infidelidade para com a sua esposa, para com o seu marido. E no versículo 15 o Senhor começa a questionar, não fez o Senhor havendo nele um pouco de espírito, porque é que somente ele buscava a descendência que prometera? Portanto, diz o Senhor, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos, hoje em dia, cada vez mais numa sociedade, nós vemos a sensualidade cada vez mais exposta. Já não há recato, já não há modéstia, já não há o saber ser, o saber estar. Não só na sociedade, queridos, perdoem-me, em Jerusalém, em Israel, no seio da casa de Deus, às vezes vimos como se fôssemos para a praia. Às vezes nos apresentamos à casa do Senhor como se fôssemos para uma boate, que nós até nem vamos, mas para aqui vimos. E, meus queridos, quando nós olhamos no espelho, queridas irmãs, amadas senhoras, queridas jovens, aquilo que o meu espelho mostra antes de eu sair de casa é aquilo que os olhos que não são o meu marido vão ver também. São aquilo que os olhos que não são aqueles que comigo fizeram aliança, preservado para o casamento, guardado para o casamento, vão ver também. E vós vereis muita coisa na sociedade, nas televisões e tudo isso. A maior parte da publicidade passa pelo quê? Pela sensualidade. Porquê que há necessidade para fazer publicidade a uma... Porquê que há necessidade para fazer uma publicidade a uma garrafa de gás, de botijas de gás? Veio uma moça sem roupa, quase sem roupa, a pegar na botija de gás. Um exemplo. E, irmãos, quando estas imagens nos vão passando à frente, nós hoje convivemos com elas, amanhã convivemos com elas, depois convivemos com elas. Hoje o que parecia errado já não é mais, aquilo que parecia tão exagerado já não é tanto assim. E as formas das irmãs, o recato dos irmãos, a virtude de um jovem e de uma jovem já se estão perdendo pela visão, olhando uns para os outros. Irmãos, infidelidade, deslealdade. A infidelidade não é só eu me envolver sexualmente com alguém que não é o meu cônjuge. Quando o Senhor Jesus falava de infidelidade, Ele diz, quando vós olhardes para uma mulher com intenção que não seja santa, o que é que o Senhor diz? Ides cometer adultério? Foi isso que o Senhor diz? Ides cometer adultério? Já cometestes adultério. E quem fala para homens, fala para mulheres, que agora é vice-versa. Portanto, o Senhor está falando para todos. Cuidai para não serdes infiéis para com a mulher da vossa mocidade. E agora reparem, irmãos, quando o Senhor diz no versículo 16, o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Irmãos, sabem que esta palavra é muito forte para Deus. Nós estamos habituados a ouvir o Deus amor, o Deus paciente, o Deus misericordioso, o Deus cheio de graça, o Deus benigno, o Deus bondoso. E o Senhor está aqui, Deus odeia o repúdio. Sabem que o repúdio quer dizer a rejeição, uma renúncia voluntária de. E, meus queridos, cada vez mais hoje, no seio do povo de Deus, começam a haver razões tão básicas para uma separação
como por exemplo esta: eu já não aguento o temperamento dele, eu já não aguento o temperamento dela, eu já não gosto dele, eu já não gosto dela. E pronto. E achamos que é uma razão suficiente para nos separarmos, para deixarmos com que a aliança matrimonial feita na presença de Deus, testemunhada pelo Senhor, na presença de família e amigos, fique desfeita. Irmãos, o Senhor está a dizer que Deus odeia o repúdio. O Senhor não aprova a separação. O Senhor não aprova quando um homem e uma mulher decidem, por razões não bíblicas, não escriturísticas, separar-se do seu cônjuge. Agora eu digo, às vezes é difícil. É? E queridos casais que estamos aqui, uns casados há mais tempo, outros há menos tempo. Há desafios? Há. Começamos a ver ali dificuldades de gerirmos personalidades, temperamentos, formas de estar, de ser. É verdade? Mas irmãos, lembram-se que há pouco eu vos dizia, a nossa casa é o primeiro lugar de laboratório onde Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter à semelhança de Jesus. E se nós sentirmos necessidade de desistir desse laboratório, nós estamos desistindo de uma arte, de uma função que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, Deus não só odeia o repúdio, mas também há alguma coisa de muito interessante, que esta tarde nós vamos focar com mais objetivo. Nós esta tarde, como ouvistes no anúncio, vamos no auditório dos bombeiros, portanto, às 4 da tarde, na presença de um agente da PSP e de uma psicóloga, e eu também, abordarmos um bocadinho deste assunto da questão da violência, sensibilidade à não violência. E reparem que o Senhor está a dizer, não só odeia o repúdio, mas também aquele que cobre de violência as suas vestes. Irmãos, sabem que este assunto é um bocadinho ingrato de ser falado entre nós. É ingrato porque o assunto em si já não é nada de agradável. O machucarem-se, o magoarem-se mutuamente de forma violenta, não só fisicamente, através de gestos, de agressões físicas, estamos a falar psicologicamente, verbalmente, todas as razões e os atos físicos e não só violentos. E o Senhor está a dizer que muitas vezes isso está acontecendo no seio de Israel. Reparem, nós estamos a falar de Judá, de Israel, de Jerusalém, que no seio da Igreja de Deus, como se costuma dizer, irmãos, a telha encobre muitas coisas. A telha encobre muitas coisas. E somos capazes de vir à igreja, dar um sorriso para o amigo, para o irmão, para o pastor, para o que seja, e se calhar já tivemos uma frase violenta para a nossa esposa esta manhã, se calhar já tivemos um gesto violento para os nossos filhos esta manhã, e achamos que nós podemos ser ouvidos por Deus nas nossas orações, irmãos. O Senhor odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Se eu não estou a ter em minha casa o Espírito de Deus para controlar as minhas emoções, para controlar a minha personalidade, ao ponto de eu não permitir que saia da minha boca uma ofensa grave, que não saia da minha mão um gesto violento contra o meu cônjuge ou os meus filhos. Irmãos, eu estou aqui, mas não estou a fazer nada. A minha casa é a igreja do Senhor. A minha casa é o primeiro lugar onde Deus quer transformar a minha vida à sua imagem e à sua semelhança. Sabem que é interessante, quando eu estava a recordar um bocadinho mais este versículo, vocês recordam-se do versículo do capítulo de Mateus 24, no versículo 38, em que o Senhor diz, assim como foi nos dias de Noé, também será a quando da vinda do Filho de Deus. E no versículo 38 diz, então que nos dias de Noé haviam coisas que iam acontecendo, que o Senhor está dizendo, olhem para o que aconteceu nos tempos de Noé para perceberdes que o Senhor está para voltar em breve. E é interessante quando nós vamos ao livro à história de Noé, já agora, marquem Malaquias outra vez, Gênesis capítulo 6. E este detalhe percebi não há muito tempo, Gênesis no capítulo 6.
Reparem, irmãos, para além de realmente a maldade no coração do homem ser má continuamente, era esta a realidade do povo antes do dilúvio. Reparem o que é que o Senhor diz no capítulo 6, no versículo 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? De violência. É interessante que na altura, quando eu estudava estes versículos, eu achava que era só a nível dos animais para com os homens. A violência no sentido de haver uma grande iniquidade entre si. Irmãos, esta violência passa também pelos atos de violência que nós podemos estar a viver dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, na forma como nós interagimos uns com os outros. E agora reparem, irmãos, voltamos a Malaquias. Malaquias diz, versículo 16, quase o fim do versículo 16, podemos ler logo desde o início. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos. E qual é o convite, irmãos? Quero ouvir. Não sejais infiéis. O Senhor faz um apelo enorme para que não haja infidelidade no nosso coração. Não só aquela infidelidade em que nós achamos que os outros é que as vivem quando abandonam o seu cônjuge e vão e envolvem-se com outro. Irmãos, nós podemos estar a ter um casamento há muitos anos, estamos os dois debaixo do mesmo teto e temos um relacionamento infiel de um para com o outro. O Senhor sabe e conhece tudo isso e nós também sabemos. Quando há pouco eu vos dizia que estava a ler o livro de Jeremias, eu gostava de deixar como interpelação uma das partes que também muito me perturbou neste mesmo livro. Nós vamos a Jeremias e vamos terminar neste mesmo capítulo. Jeremias no capítulo 7. Jeremias no capítulo 7. Eu não sei o que é que diz o vosso subtítulo neste capítulo de Jeremias. O meu diz assim: o templo, ou seja, a igreja, não protege a nação iníqua. Não sei que tradução é que vós tendes, mas deve ir mais ou menos nesse sentido. A falsa religião é sem valor, ok. Agora reparem o que é que diz o versículo 7, capítulo 7, a partir do versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras e diz: irmãos, imaginem o que era hoje, quando chegássemos aqui à igreja, termos um profeta ali na entrada da porta desta igreja e o que ele estivesse a dizer-nos era isto. Reparem só. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, com o objetivo de quê? Adorar-vos o Senhor. É para nós. Nós viemos para aqui, o nosso objetivo, adorar o Senhor. Então ele diz, versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Irmãos, sabem que ainda há pouco de manhã nós na escola sabatina falávamos sobre a questão da verdadeira adoração do dia de sábado. E muitas daquelas regras que outrora alguns colocaram no sábado, colocaram com um grande fardo. Irmãos, estavam a perder de vista o mais importante, que é a questão do dia de sábado, que é um relacionamento com o Criador. E meus queridos, quando nós vimos à igreja, será que nós vimos confirmar esse relacionamento que tivemos durante a semana com o Criador? Será que achamos que por virmos à igreja, que é importante virmos à igreja, sem dúvida, mas achamos que aqui fica tudo limpo e tudo coberto e encoberto aquilo que estamos fazendo de errado na nossa casa? Irmãos, não fica. Reparem o que é que o Senhor diz no versículo 9 deste capítulo 7. O que é isso? Vós furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes na prática de cada abominação?
Irmãos, é impressionante o que o Senhor diz ao seu povo. Um povo que andava tão a leste da solenidade do que é viver com Deus, que fazia não importa o que é ao longo da semana, tratava não importa como os seus cônjuges, tratava não importa como os seus filhos, dizia e fazia não importa o que é a sua família. E depois ia ao templo do Senhor e o Senhor diz, e ainda dizeis, estamos salvos. Para nós não há perdição, estamos salvos. Oh, meus queridos, nós estamos a viver dias muito solenes, irmãos. E o que eu tenho me apercebido é que, se o inimigo já conseguiu entrar dentro das nossas portas, ele já venceu a batalha. Ele não tem que ir fazer mais nada. Quando nós achamos que é importante, sim, a adoração do dia do Senhor, é importante, sim, a reverência a Deus no dia 7º, que é o sábado do Senhor, sim, somos capazes até inclusivamente de nos sacrificarmos, de até perdermos o emprego porque queremos ser fiéis ao Senhor. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas quantos sacrifícios estamos fazendo, irmãos, para manter unida a nossa família, queridos? Quantos sacrifícios nós somos capazes de nos dispor para que a nossa família, o nosso casamento não se desfaça, irmãos? Se o inimigo já conseguiu entrar na minha casa, não é suficiente eu chegar aqui e dizer templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Irmãos, uma vez eu li uma frase muito pequenina, mas achei muito interessante, que dizia assim, um autor desconhecido: a família é o nosso maior património. Às vezes nós passamos horas e sabem que às vezes as tensões e a violência vêm porque estamos todos exaustos, cansados, de um lado para o outro, correndo para adquirir mais qualquer coisa. E o Senhor está a dizer que o nosso primeiro maior bem e tesouro que temos nesta vida é a nossa família. E alguém escrevia dizendo, nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do casamento. Nenhuma aventura compensa a perda dos filhos. Lute pela sua família, chore pela sua família, ore pela sua família, nunca desista da sua família. Irmãos, quando, ao contrário de muitos, que estão achando que os relacionamentos são todos descartáveis, hoje eu quero, amanhã já não quero mais, hoje experimento, amanhã deito fora. Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, não é por acaso, por isso, e já agora ressalvo este sublinhar que é muito importante, que o Senhor comparou o seu relacionamento entre Ele e a sua igreja como um casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o marido, nós somos a sua esposa. E assim como Ele chorou amargamente e muitas vezes dizendo Israel prostituiu-se, buscou outros que não era eu. Irmãos, que estamos fazendo nós? Que estamos fazendo nós? Meus queridos, que o Senhor nos ajude e nos inspire a que, se houver alguma coisa, que seguramente há, porque estamos todos a crescer, que na nossa casa não está de acordo com a vontade de Deus, tenhamos a coragem, enquanto é tempo, de pedirmos a Deus que nos ajude e que nos salve. Que o Senhor cure as nossas más tendências, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor nos prepare para estarmos todos juntos, para quando Jesus vier, ao lado da nossa esposa, ao lado do nosso marido, ao lado dos nossos filhos, ao lado da nossa família, preparados, aguardando a volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.